Robinho Júnior, sabe de quem é a culpa? Sim, do presidente do Santos. Fala aí, seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Deixa o seu like, muito importante, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e hypa para ajudar o vídeo e o canal a continuar crescendo, tá bom? É muito importante que você possa dar essa contribuição pra gente aqui no Vem Pro Peixão, tá? E nesse vídeo eu quero conversar com você sobre o Robinho Júnior, sobre a renovação, sobre essa bagunça que está tendo com relação à renovação e sobre, obviamente, o discursinho que boa parte das pessoas e de alguns criadores de conteúdo do Santos estão comprando para ficar com raiva do moleque e a favor da diretoria do Santos. E a gente tem que recapitular essa história e eu estou fazendo ela de cabeça, tá bom? Para deixar essa conversa bem franca com você, recapitular a história para entender os contextos disso. E só para deixar claro o momento atual sobre a renovação do contrato do Robinho Júnior, tá bom? Que tá um imbróglio de impasse para a renovação. O Robinho Júnior tem contrato com o Santos até abril de 2027. É um contrato de curta duração, porque quando ele assinou esse contrato, ele ainda era menor de idade. E menores de idade no futebol brasileiro não podem assinar contratos de longa duração. Por isso que fica mais complicado cada renovação. Eu, pessoalmente, não só no caso do Santos, mas em qualquer clube, eu sou contra esse tipo de contrato ser de apenas 3 anos. Porque muitas vezes o jogador vai se destacando quando jovem, e aí, geralmente, o jogador não se destaca com 16 anos. Ele faz, geralmente, aos 16 anos, o primeiro contrato profissional, que até os 19. E quando que um jogador, no geral, começa a brilhar com a camisa do clube que ele está surgindo? Com 18, 19 anos. E aí o contrato tá perto do fim. E aí fica difícil a renovação e o jogador vai embora. Ou de graça ou por um montante muito pequeno de dinheiro. Um exemplo disso, Caio Jorge com relação ao Santos. Né? Ele saiu ali, contrato perto do fim, o Santos deu um jeito e acabou ganhando 3 milhões de euros numa transferência para a Juventus. Então esse tipo de coisa eu sou contra. Eu acho que o clube tem todas as lamúrias que ele precisa fazer caso dê errado, mas ele precisa também ter uma proteção. Então, quando o cara faz 16 anos, o natural é que o clube renove o seu contrato até os 21, para que o clube tenha um pouco mais de paciência para lançar o jogador e poder usufruir dele e para negociá-lo também. A partir disso, aí depende do jogador ou não. Mas eu acho que é complicado apenas 3 anos de contrato. Eu acho que tem que ter um precedente um pouco melhor para que o clube tenha um pouco mais de tranquilidade. Qualquer clube, que não só o caso Santos, qualquer clube tem um pouco mais de tranquilidade para poder trabalhar o desenvolvimento desse atleta. Né? Robinho Júnior subiu com 17 anos, jogou pouco, tá? A gente tá falando em quantidade de jogos, e fez 18 no fim do ano passado. E o contrato ele está com a renovação anterior ainda. Então tá conversando sobre essa renovação. De um lado temos o Santos Futebol Clube que quer renovar o contrato do atleta, né? Mas alega que a situação tá complicada, o Robinho Júnior e o seu staff querem mais minutagem, o Santos não dá, então o Santos tira ele de combate para que force a renovação. Do outro lado, a renovação não acontece, porque querendo ou não, o Robinho Júnior foi buscado por outros clubes. Sim, a Inter de Milão tem interesse nele, já levou ele para lá para ver jogo e tal de Liga dos Campeões, inclusive Inter de Milão e Liverpool, com vitória do Liverpool na Itália, ele esteve presente. Então existe uma relação também de aproximação entre um clube e o atleta. E ele quer, né, ele e o seu staff, sua mãe, o seu pai, que está preso, né, e os seus empresários, de que ele quer mais minutagem para renovar o contrato. Então fica esse impasse, de um lado a diretoria do Santos, do lado o staff do jogador. E eu quero que você analise não só esse caso, mas o modus operandi da diretoria do Santos com relação a jovens jogadores. Como eles se portam para venda ou para renovação de jogadores. O caso mais recente é o lateral esquerdo Souza, né? Que a diretoria do Santos soltou a informação que tentou renovar o contrato do jogador e ele não aceitou, e aí ele quis ir embora pro Tottenham. Não foi isso que saiu por aí? Pois é, essa não é a verdade da história. A verdade da história é que o Souza não queria se transferir nesse momento da carreira, ele queria continuar no Santos. O Santos que está com o Pires na mão, por quê, né? Faz um péssimo trabalho, a gente sabe muito bem.
forçou a venda do atleta. E encontrou um clube realmente com dinheiro, que é o Tottenham Hotspur da Inglaterra. E aí viabilizou essa transferência. No minuto final dessa possível saída, o Santos... você quer renovar o contrato? Fica aí com a gente. Por quê? Pra jogar pra torcida que tentou renovar o contrato e o cara não quis. Porque já tava tudo certo com o Tottenham. Olha, eu quero ficar, não quero ser vendido. Mas a gente precisa que você saia. A gente precisa do dinheiro. Então tá bom, aí tem toda aquela negociação, o Sousa abre mão de partes dos direitos que ele tem pra ceder ao Santos, etc. Tem todo esse acordo, todo esse arranjo, e no último momento o Santos fala, não, então fica aí. Aí o cara falou, já acertei com os caras, eu preciso ir embora. Não dá mais pra renovar o contrato. Eu queria ficar e vocês não quiseram. Aí o Santos solta aí na imprensa, né? Essa diretoria incompetente, solta na imprensa que o atleta não quis ficar, né? Um monte de gente compra esse discursinho, fica com raiva do atleta e exime essa diretoria de fazer isso. A mesma coisa aconteceu com o Jair. O Jair não queria ser vendido pelo Santos. O Santos forçou a transferência dele pro Botafogo. E aí aconteceu a mesma coisa. O Santos devia dinheiro ao Jair, o Jair cobrou, a torcida ficou com raiva de quem? Do Jair e não do Santos, não da diretoria do Santos. Com o Robinho Júnior essa história está se repetindo. Mas óbvio, não são só falhas da diretoria do Santos, também tem por parte do atleta e seu staff, tá bom? O jogador não pode se recusar a entrar em campo pelo sub-20. Ele tem que estar lá, disponível. Mas vamos tentar entender as situações que levaram a esse tipo de atitude por parte do Robinho Júnior, né? O Robinho Júnior estava escalado para jogar pelo sub-20 e no último momento, né, depois de fazer a preparação para o jogo do sub-20, ele não se apresentou e falou que seu staff o aconselhou a não jogar pelo sub-20. E ele não compareceu e o Santos foi pro jogo, venceu, mas foi pro jogo sem ele. O que é uma falha muito grande por parte dele e do seu staff. Tem que jogar, meu parceiro. Tem que jogar. O JP Sherman voltou, jogou e etc. E buscou um empréstimo. É muito feia essa postura. Dito isso, pare, por favor, você que me acompanha, pare de acreditar nos discursos que saem da diretoria do Santos para fora. Preste atenção em quem eclode esse tipo de informação, em que fala desse tipo de atitude. O Santos, a diretoria do Santos, não só essa, várias, elas adoram queimar atletas jovens. Eu não sei porquê, mas adoram ir para esse caminho. Queimar o atleta jovem, que ele quer ir embora, etc. Pra gente ficar com raiva do jogador. Óbvio que tem situações que o atleta realmente se porta muito mal. Mas perceba que eu contei duas histórias, duas situações de jogadores formados no Santos que foram forçados a ir embora e a diretoria se fez de vítima nas duas situações. Pois é, a gente vai deixar isso repetir pela terceira vez, a gente não vai pressionar quem tem que ser pressionado, que é a diretoria do Santos, que é o senhor Alexandre Matos e o senhor presidente Marcelo Teixeira. A gente vai de novo ficar com raiva do atleta e isentar a responsabilidade da diretoria do Santos. A situação do Robinho Júnior, ela é peculiar em um nível. Por quê? Quando ele sobe aos profissionais, ele é retirado do reserva do sub-20 e colocado no time profissional pelo Kleber Xavier, tá? Que não queria colocá-lo. Ele foi forçado, entre aspas, a colocar ele ali na convocação para aquele jogo que aconteceu no Espírito Santo. Aquele amistoso que o Santos fez lá no Espírito Santo. Pois é, o Robinho Júnior entrou naquele jogo. E foi bem, ele dá uma assistência para um dos gols do Santos, por terceiro gol do Santos. Ele entra bem, pouquinhos minutos, mas entra bem. E uma coisa chama muita atenção. O Robinho Júnior está no banco de reservas com a camisa 7 e o nome Robinho Júnior. Isso tem um peso. Porque, querendo ou não, o pai dele, por mais que tenha todas as situações às quais ele se meteu e o que levaram à cadeia e estar preso nesse momento, o pai dele tem uma história dentro de campo com o Santos que é muito marcante. E usava a camisa 7 e tem o mesmo nome do filho. E eu acho, de verdade, sem ser injusto, o Robinho Júnior tem todo o direito de usar o nome dele, de usar como ele quer. Se ele quer usar o Robinho Júnior, não tem problema. Tá? Se ele ama o pai dele, é um direito dele, porque a gente tem que saber separar as coisas. Ele pode ter cometido uma atrocidade, mas ele pode ter sido um bom pai pro filho. A gente tem que saber conviver nessa situação, tem que saber entender essas nuances. Tá? Ele pode ter amor ao pai dele. E o pai dele, mal ou bem, ele está em processo de ressocialização. Ele está cumprindo a pena dele e é ali que a gente tem que entender. Bom, se ele tem que estar ali cumprindo a pena dele e vai ser ressocializado em algum momento, a gente tem que entender que ele cumpriu a pena dele, não é verdade? Então, dito isso, né,
ele pode amar o pai dele, tá? Sabendo separar, porque existem discursinhos aí, ai, não tem direito a usar o nome, etc. É um absurdo. Não, não é normal, né? Mas enfim, dito isso, ele foi colocado pelo presidente do Santos com a camisa 7, com o nome do pai nas costas. O que faz o torcedor com relação a ele? Vai ligar aquele passado glorioso de títulos, de importância, querendo ou não, o Robinho ganhou 2 campeonatos brasileiros, foi finalista de Libertadores, foi vice-campeão brasileiro, foi campeão de Copa do Brasil e campeão paulista entre 2002 e 2010, né? Foi o período que ele ficou no Real Madrid e no Manchester City. Então ele foi um cara que marcou muito positivamente dentro de campo com a camisa do Santos. O que faz o torcedor criar um elo entre o filho e o pai. O filho é talentoso, tem habilidade, né? É um corpo muito parecido, estilo parecido de se movimentar. A diferença é que o pai era destro e o filho é canhoto. No resto é muito parecido, né? O estilo, a fisionomia, né? O biotipo, é tudo muito parecido. Óbvio que o torcedor vai ligar uma coisa a outra. E o presidente do Santos, em nenhum momento, ele foi a público assumir a responsabilidade de dar a camisa 7 pro menino, de botar o nome dele de Robinho Júnior e não Juninho, como estava sendo utilizado antes, ou Robson Júnior, que era utilizado antes, mas principalmente o Juninho. Meteram o Robinho Júnior, ligaram o nome à camisa 7 e aí criou-se toda essa relação do torcedor com o menino, né? E óbvio, o torcedor, a partir do momento que ele entra, ele tem um certo destaque, o torcedor vai passar a pedi-lo. E ele passou a ser pedido. Todo o jogo do Santos passou a ser pedido, a torcida pedia. E ele foi utilizado. Em vários momentos ele se destacou positivamente, sim. Porque tem muita gente canalha que cria conteúdo ou que vai dar opinião e simplesmente apaga as situações. Ah, não jogou nada. Horroroso. Não é assim que funciona, né? Ou vai fazer, ah, não chegou perto da unha do pai. Obviamente que não chegou perto. Inclusive ele tem a idade que o pai dele tinha quando começou a fazer o primeiro ano de profissional. Ele tem agora. Muitos se esquecem disso. Muitos se esquecem que o primeiro semestre de 2002, o pai dele não conseguia ter uma constância positiva. Ele oscila pra caramba. É a partir das fases finais do Campeonato Brasileiro de 2002 que o pai dele consegue fazer um destaque extremamente positivo e faz realmente uma reta final de Campeonato Brasileiro assim, irretocável, coroada com o título. A gente não pode esquecer dessas situações. Porque parece que o Robinho surgiu em 2002, desde o primeiro jogo até o último momento daquele ano, ele brilhou 100% do tempo. Não foi assim, teve oscilações muito grandes. Mas a gente se apega à história. E justamente por se apegar à história que o Marcelo Teixeira tem essa atitude com relação ao menino. Ele passa a aparecer no time, ele entra bem contra o Flamengo na Vila Belmiro, aquele jogo que o Santos ganha. Ele entra bem em diversos outros momentos, ele dá assistência pro Roleiser no gol da vitória contra o Palmeiras. E várias jogadas individuais, eu falei aqui muitas vezes, ele ainda não tá pronto, mas é um jogador que me agrada porque ele tem personalidade. Ele erra, ele levanta a cabeça e vai pra cima de novo. Ele tenta jogadas. Ele não é um cara que se acolhe, se apequena, tá perdendo, ele rui junto com o time. Não, ele tenta fazer alguma coisa diferente. Vai errar? Vai. Mas vai tentar. E a partir disso a torcida cria esse elo de carinho com ele. E coloca-se em cima dele uma responsabilidade que ele ainda não está preparado para ter. Dito isso, ele não deveria ter subido daquele jeito, não deveria ter recebido a camisa 7 e já colocado esse nome para criar essa relação com o pai dele. E isso é trabalho, entre aspas, da diretoria do Santos. Isso foi feito pelo presidente do Santos. Em algum momento ele falou, eu fiz isso? Não. A bucha vai toda para as costas do atleta. E óbvio, como ele encerra o ano passado em alta, porque ele entrava sempre, ele acreditou que seria utilizado mais nesse ano. Gente, é o caminho natural da sua mente. Bom, tô aqui, tô bem, vou ser utilizado, renovar o contrato e beleza. Não, acontece justamente o oposto. Ele perde o espaço, o Vojvoda usa o Nadson em vez dele, tira ele do banco de reserva. Então tudo isso é uma postura que, vamos ser justo, e aí tem que ser no campo do suposto, que eu não posso falar, mas supostamente pedido da diretoria do Santos. Para de utilizá-lo. E vai encostando o cara. Óbvio que hoje o Santos tem mais nomes pro ataque, né? O Moisés, o Rony, o próprio Miguel que voltou, estão positivamente se destacando. Então isso tá acontecendo também, cria-se mais disputa por posição, mas ele foi escanteado. Então,
pense que você termina o ano bem, em alta. Você acredita que vai ser mais utilizado e a partir desse momento você é escanteado. O que você vai pensar? Se coloca nessa situação. Você vai renovar o contrato? Você vai pensar? Eu acho que ele tem que renovar o contrato, tá? Eu acho que ele tem talento sim, tá? Eu não sou desonesto nesse ponto de falar, ele sempre jogou nada, horroroso. Eu acho isso um discurso extremamente canalha, tá? Se você acha isso desde o dia 1, beleza. Agora, se você vai mudando o seu discurso a partir do momento que não tá de acordo com o que você acha, eu acho bem complicado. Óbvio que você pode mudar de opinião com relação ao jogador. Eu esperava muito mais e ele não tá correspondendo. Só que assim, a gente tá falando de um atleta que fez 18 anos em dezembro. Ele é muito jovem ainda pra gente cravar. Ele vai ser bagre. Ele vai ser bom. Ele demonstra talento. Mas como era um jogador que era reserva do Sub-17 e reserva do Sub-20, isso mostra que ele não estava preparado ainda tecnicamente para pegar essa bucha que ele pegou. Só que ele foi colocado no profissional. Então o Santos, que não tem processos para subir um atleta, queima seus próprios ativos. O caso Ângelo não te faz lembrar nada do jeito que o Ângelo é colocado no profissional com 15 anos pelo Cuca e é mantido ali desde então, e aí a formação dele não é terminada da maneira certa. Agora que o Ângelo, lá no Al Nassr, tá se consolidando na carreira dele. Ainda tem gente chamando de bagre. O Ângelo virou um meio campista, muitas vezes segundo volante e outras vezes meia. Já não joga de ponta direita como ele jogava aqui. Foi mudado de posição e tá se destacando, tá melhorando os números dele. Tá sendo um jogador que aprendeu a marcar, tá criando muito mais oportunidades. Tudo bem que é o futebol da Arábia Saudita, mas tem uma liga boa com grandes jogadores. E o Ângelo tá conseguindo seu destaque lá agora. O Santos não fez o processo ideal para a formação do atleta. Então eu não quero que isso se repita. Eu quero que ele fique, eu quero que ele construa uma história. E óbvio, amanhã pode se provar que ele não foi esse grande jogador que a gente espera que ele seja. E não seja nada perto do pai em campo. Só que ainda assim, não sendo perto do pai em campo, ele pode ser bom. Ele pode trazer dinheiro, ele pode ser uma boa venda. O Santos não pode queimar os seus ativos como ele continua fazendo jogador após jogador. O Santos tem que parar com esse ciclo vicioso de ficar queimando seus ativos. Não se desvaloriza ativo formado no clube. Não pode, é proibido, devia ser estatutário, proibido queimar ativo do clube. O Santos faz isso toda vez. Queima os ativos, vende desesperado, vende para pegar o dinheiro e colocar em transferências no mínimo nebulosas. Então, por favor, bota a mão na consciência, pensa um pouquinho, tá? E de novo, você pode achar o Robinho Júnior um jogador que não vai chegar perto do pai dele. Tá tudo certo. Não é esse o ponto aqui. Ele pode realmente ficar longe do pai dele, mas ainda assim ele pode ser um jogador útil, no mínimo em campo e depois de uma venda posterior. Mas a Inter de Milão, ela não se interessa à toa por qualquer jogador. Se a Inter de Milão está interessada em algum outro jogador do Santos, por que nele? Tem algum motivo, né? E não quer dizer que todo jogador que a Inter de Milão ou qualquer grande clube europeu se interesse vai fazer o cara virar um craque. Não é isso, mas existe um estudo. Os caras não se interessam em jogadores por nada. Não surge do nada. Olha só, o filho do Robinho, ele é bom, ele é só por causa do nome. A gente tá interessado nele por causa do nome. Você acha que não tem nenhum acompanhamento dos clubes grandes da Europa nos clubes brasileiros? Você acha que não existe isso? Por favor, né? Por favor. É só ligar um ponto a outro. Não é muito trabalhoso. É até fácil de chegar nessa conclusão. Então, não acredite nos discursos que saem de dentro da diretoria do Santos. Sabe por quê? Porque eles mentem. Eles mentem. O presidente do Santos, o Marcelo Teixeira, ele mentiu todas, 100%, da primeira à última promessa de campanha que ele fez, antes de ser eleito presidente do Santos. Mentiu, tá bom? E se você quer provar, não precisa acreditar em mim não. Vai no canal Santos Grande de novo aqui no YouTube e veja os vídeos. Aí você bate o que ele promete naqueles vídeos e vê se ele cumpriu uma promessa daquilo que ele fez. Faço questão. Vai lá, assiste e volta aqui pra falar. Realmente. Pode ver todos os vídeos. Tá lá. É público. Pode ver. Vai lá. Veja as promessas de campanha dele e vê se ele cumpriu uma. Por favor, faço questão. Vai lá. Depois volta aqui. Tá bom? No mais é isso. Quero saber sua opinião. Tá? Não sou dono da verdade. Só que eu acho que a gente tem que ter um pouco de discernimento pra explanar uma situação e entender o que está acontecendo.
a situação está se repetindo de novo contra o atleta. A gente vai permitir isso como torcedor? A gente vai aceitar isso de novo? E, claro, o atleta pode vir não vingar. É do futebol. Mas o Santos não pode desvalorizar seu ativo. Não pode repetir essa história de novo, tá bom? Deixe sua opinião aí nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo pra todos. Até a próxima. Valeu.